Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 23ª aula da disciplina de Cálculo 1. Nesta aula nós veremos alguns problemas práticos, chamados problemas de maximização e minimização, onde aplicaremos o que aprendemos sobre máximos e mínimos de funções. O primeiro problema nos pede para achar as dimensões de um retângulo com perímetro de 100 metros, cuja área é a maior possível. Então, nós vamos considerar um retângulo com lados x e y, portanto, a área é dada por x vezes y, e vamos considerar o perímetro por p. Perímetro, então, é a soma dos lados. Como nós temos dois lados com comprimento x e dois lados com comprimento y, o perímetro será 2x mais 2y. Agora, como foi dado que o perímetro é 100 metros, nós temos então que 2x mais 2y é igual a 100. Simplificando tudo, dividindo por 2, nós temos então que x mais y é igual a 50, ou seja, y é igual a 50 menos x, passando o x pela direita, ele muda de sinal, fica negativo. Então, nós temos que y é igual a 50 menos x. Assim como a área é x vezes y, e nós temos que y é 50 menos x, a área pode ser escrita por x vezes 50 menos x. Distribuindo o x, nós ficamos com 50x menos x quadrado. Agora, como x representa um comprimento, ele não pode ser negativo, então nós temos que ter x maior ou igual a zero. Da mesma forma, o y também representa um comprimento, portanto, y deve ser maior ou igual a zero. Como y é igual a 50 menos x, nós devemos ter, então, 50 menos x maior ou igual a zero, ou seja, x deve ser menor ou igual a 50, portanto, nós temos que o x deve estar entre 0 e 50. Dessa forma, o nosso problema se reduz a encontrar um x no intervalo de 0 a 50, para o qual a área A é máxima. Para isso, nós vamos então procurar os pontos onde a derivada dessa função se anula. Como nossa função é dada por A igual a 50x menos x quadrado, nós temos que a derivada, que vai ser denotada por dA dx, é a derivada de 50x, que é 50, menos a derivada de x quadrado, menos 2x. Nós temos então que a nossa função se anula para x igual a zero ou x igual a 50, são os extremos do nosso intervalo e, portanto, são pontos críticos que nós vamos analisar. Estes são pontos críticos porque, como estão nos extremos do intervalo, eles não possuem derivada. Agora, a derivada da função, que é dada por 50 menos 2x, será igual a zero se e somente se 2x for igual a 50, ou seja, x igual a 25. Então, nós temos 3 pontos críticos e sabemos, então, que o máximo vai ocorrer em um destes 3 pontos, ou seja, em x igual a 0, x igual a 25 ou em x igual a 50. Substituindo, então, estes 3 pontos na função A, nós temos que no 0 a função vale 0, no 25 a função vale 625 e no 50 a função também vale 0. O gráfico é uma parábola com concavidade para baixo. Dessa forma, nós obtemos então que a área máxima é 625 metros quadrados, que ocorre quando x for igual a 25. Tomando x igual a 25, como y é igual a 50 menos x, nós temos que y também é igual a 25. Portanto, o retângulo de perímetro 100 metros com maior área é, na verdade, um quadrado com lados de comprimento 25 metros. Para o segundo problema, nós temos que a figura a seguir mostra um poço de petróleo no mar em um ponto W a 5 km do ponto A mais próximo em uma praia reta. O petróleo é então bombeado de W até um ponto B na praia a 8 km de água. Da seguinte forma, ele vai de W
até um certo ponto P, na praia, entre A e B, sob a água, e de P até B, através de uma tubulação colocada ao longo da praia. Agora, se o custo em dólares for de 1 milhão por quilômetro sob a água e 500 mil por quilômetro por terra, onde P deve estar localizado para minimizar o custo? Observe então pela figura que nós obtemos um triângulo retângulo WAP, tendo que a distância entre W e A é 5 km e chamando a distância entre A e P de x. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós teremos que a distância entre W e P será dada por raiz de x² mais 25. Além disso, recorde que a distância entre A e B é 8 km. Como nós chamamos a distância entre A e P de x, a distância entre P e B será 8 menos x. Portanto, dessa forma, a função que calcula o custo será dada por C de x e será 1 milhão vezes raiz de x² mais 25, que é a distância entre W e P, ou seja, o comprimento da tubulação que será utilizada sob a água, mais 500 mil, que é o valor da tubulação usada em terra, vezes 8 menos x, que é a distância entre P e B. Dessa forma, nós temos a função custo. O que nós queremos agora é encontrar qual o valor de x que minimiza este custo. Tendo o valor de x, nós sabemos onde deve estar localizado o ponto P. Agora, como a distância entre A e B é de 8 km, a distância x, que é entre A e P, deve estar entre 0 e 8. Ou seja, a distância entre A e P pode ser no mínimo 0, e é quando o ponto P coincide com o ponto A. E pode ser no máximo 8, que é quando o ponto P coincide com o ponto B. Agora, para encontrarmos o x que minimize a nossa função, nós devemos encontrar os pontos críticos. Então, considerando a nossa função c de x de uma forma simplificada, como nós temos que ela foi dada por 1 milhão raiz de x² mais 25, mais 500 mil, 8 menos x, nós vamos considerá-la em milhões e vamos simplificar. Então, ela vai ser escrita simplesmente como 1 raiz de x² mais 25, mais meio 8 menos x, e ela é dada em milhões. Calculando assim a derivada, nós temos que a derivada da raiz de x² mais 25, nós utilizamos a regra da cadeia, chegamos então que a sua derivada é x sobre raiz de x² mais 25, mais a derivada de meio 8 menos x, mantemos a constante, fazemos a derivada de 8 menos x, derivada de 8, 0, derivada de menos x, menos 1, então isso fica menos meio, portanto a derivada da função c de x é dada por x sobre raiz de x² mais 25, menos meio. Agora nós vamos procurar os valores de x, onde essa derivada se anula. Nós temos, então, que x sobre raiz de x² mais 25 menos meio é igual a 0, se e somente se x sobre raiz de x² mais 25 for igual a meio, nós passamos o menos meio para a direita e ele muda de sinal. Passando, então, raiz de x² mais 25 para a direita, como ele está aqui dividindo, ele vai multiplicando, nós ficamos com x igual raiz de x² mais 25 sobre 2, fazendo o quadrado dos dois lados da função. Quando nós fazemos a mesma operação dos dois lados, nós não alteramos a nossa função, então nós ficamos com x² igual raiz. Quando nós elevamos ao quadrado, ela cancela, sobra simplesmente x² mais 25 sobre 2 ao quadrado, que é 4. Multiplicando, então, em cruz, nós ficamos com 4x² igual a x² mais 25. Passando o que tem x² para o lado esquerdo, nós ficamos com 4x² menos x², que é 3x²,
Então, 3x² é igual a 25, ou seja, x² é igual a 25 sobre 3, tirando a raiz dos dois lados, nós temos que x é igual a mais ou menos 5 sobre raiz de 3. Agora, como x deve ser positivo, nós temos que x igual a 5 sobre raiz de 3 é um ponto crítico. Além desse ponto crítico, nós temos também os extremos do intervalo, que são 0 e 8. Portanto, nós temos novamente 3 pontos críticos, 0, 8 e 5 sobre raiz de 3. Substituindo agora esses valores na função c de x, nós temos que para x igual a 0, o custo seria de 9 milhões, para x igual a 5 sobre raiz de 3, que é aproximadamente 2,89, o custo seria 8.330.127 dólares. Para x igual a 8, o custo seria 9.430.000. Veja então que, novamente, pela figura, se nós estivéssemos simplesmente bombeando de W até A e de A até B, o custo seria 9 milhões. Se nós bombeássemos diretamente de W a B, o custo seria 9.430.000. O menor custo, então, é quando nós colocamos o ponto P em x igual a 2,89 aproximadamente, e o custo cai para 8.330.127 dólares. Portanto, nós observamos que o menor custo é 8.330.127, que ocorre quando o ponto P está localizado a uma distância de aproximadamente 2,89 km do ponto A. Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula 23. Muito obrigada.